Amém, irmão? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja a se pôr sobre os seus pés. Vamos estar fazendo uma leitura hoje em Gênesis. Aleluia. Gênesis, capítulo 22, versículo do 1 ao 4. Vamos ler de uma forma responsiva. Aleluia. Esta noite tão somente, conscientes daquilo que Deus tem para nós. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 4. Aleluia. Jesus é bom, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler de uma forma responsiva. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. A igreja. Deus diz: pega agora Isaac, seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que o Senhor mostrará. E ele é seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Amém? Os irmãos podem tomar assento? Amados irmãos, essa palavra sobre a prova de Abraão, nós tiramos uma lição muito grande para os nossos dias de hoje. Isaac, filho da promessa. Sara já havia perdido os costumes das mulheres da época, também já de idade. Abraão, esperando a promessa, 25 anos, irmãos, e também não era moço. Ele recebeu a sua promessa aos 100 anos de idade. Esperou 25 e aos 100 anos foi pai. Isso para os dias de hoje é impossível, irmãos, para nós humanos. Mas para Deus, o nosso Pai, a qual nós servimos, nada é impossível. Esta noite nós estamos falando no Deus do impossível, o Deus que nós servimos. Mas para alcançar um nível espiritual, para se chegarmos a Deus, porque eu creio que não é só da minha vontade, mas eu creio que muitos irmãos que estão aqui também anseiam, pelas já as palavras que antecederam. Muitos irmãos anseiam estar perto de Deus, não somente depois que a gente partir, mas ainda nesta vida, irmãos, a gente provar Deus, querer mais de Deus. Só que para chegar lá, irmãos, não é fácil. Abraão aqui nesta prova, e prova não é coisa boa, porque testa a nossa fidelidade com Deus, testa a nossa capacidade, testa a nossa limitação, testa a nossa consciência. Somos testados de várias formas, irmãos, por Deus. Deus, Ele conhece, sonda a cada coração de cada pessoa, porque Deus, Ele é onisciente. A Bíblia fala que antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe aquilo que nós vamos falar. Mas algo que os anjos não têm, e isso Deus deixou para nós, que é a questão da consciência, é questão da gente decidir
que caminho tomar, o que escolher, o que aceitar, o que permitir. Isso Deus deixou para nós. Vemos aqui que Abraão, ele foi pessoalmente, irmãos, cumprir agora aquilo que Deus havia determinado: sacrificar a promessa. Aquilo que ele esperou tantos anos, aquilo que era impossível acontecer na vida dele. Pensa só, irmãos, como ele valorizava aquela promessa, como ele valorizava aquele presente de Deus, aquela bênção que Deus havia concedido para ele. Mas Deus olhou o coração de Abraão e viu que quando Deus fez esse convite para ele, era a mesma coisa de falar para Abraão: Abraão, existe alguma coisa entre eu e você que está nos impedindo da gente se comunicar, Abraão. Está impedindo que a bênção de Deus, a minha bênção, a promessa seja ainda maior sobre a sua vida. Porque a promessa de Abraão, ele era ser pai de muitas nações, incontável como a areia da praia. A visão de Abraão estava pequena, fixada somente em um filho. Em que você tem fixado a sua vida hoje? Somente em um filho? Somente em uma promessa alcançada? Ou você não imagina que o mesmo Deus que concedeu a promessa sobre a sua vida, Ele não é fiel e poderoso para conceder muito mais, além daquilo que você pede, ainda muito mais daquilo que você pensa e imagina? Esse é o nosso Deus. Não vamos nos limitar, irmãos, a nossa vida com coisas pequenas. Vamos sujeitar a vontade de Deus. Não vamos criar obstáculos entre nós e Deus. Vamos nos policiar, nos vigiar. Abraão aqui sai de madrugada, né? Já cedo, talvez conjecturando aqui, ele talvez não teve uma boa noite de sono, né? Pensa só. E o que nos chama a atenção é que ele omitiu de Sara. Simplesmente ele foi no segredo, no secreto ali. Porque eu penso comigo, ela é mãe também, né? Ela tem o direito de saber. Pensa só. Essa é uma mulher, pera aí que eu vou lá sacrificar o nosso filho, viu? Aquele filho que você adquiriu na velhice, que aquele filho que você riu, né? Quando o anjo apareceu e falou para você que você teria um filho. E Deus te concedeu. Ela tinha o direito de saber, mas Abraão omitiu. Porque existem situações, provações que vêm sobre a nossa vida, irmãos, que é nós. Somente nós que temos que passar, irmãos, mais ninguém. Nós temos que aceitar isso. Se Deus chegou ao ponto de nos pedir algo, de nos provar em determinada coisa, em algum lugar, em uma situação, nós temos que aceitar, porque isso vai nos melhorar. Isso vai fazer com que coisas maiores aconteçam, irmãos. Em vez da gente ficar murmurando, né? Questionando Deus, falando, pensando, mas por que eu? Poderia ser outra pessoa. Vamos aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Vamos aceitar, porque a nossa visão é pequena, somos limitados como humanos. Graças a Deus temos o Espírito de Deus, né? Para nos ajudar, para nos consolar, para nos guiar nesta vida. Mas a vontade de Deus, essa tem que ser soberana sobre nós, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que a gente pensa, irmãos. Porque nós não sabemos nada, a verdade é essa. Não vamos tentar entender, irmãos, como Deus age. Simplesmente vamos aceitar. Porque Abraão, ele ouviu. E ouviu Abraão a voz de Deus e foi.
né? Ele não saiu sem direção. Não vamos tentar compreender como que Deus vai fazer, tentar achar o caminho certo. Falar assim, mas espera aí, desse jeito, se Deus for fazer, se for, mas não vai dar certo. Mas não adianta, irmãos, porque o mistério de Deus, ele é profundo. Não cabe nós, seres humanos, entender o agir, o trabalhar de Deus, como Deus quer realizar a sua obra sobre nós, sobre a nossa vida. Simplesmente vamos estar na dispensação do Senhor, disponíveis para Deus. Abraão, ele omitiu de Sara, ele saiu, foi pronto em atender a vontade de Deus, porque se fôssemos compartilhar a nossa aprovação, que muitas vezes isso é natural de nós, tentar compartilhar a nossa dor, né, a nossa aprovação, aquilo que estamos vivendo com outras pessoas, e jamais as outras pessoas vão entender como Deus está trabalhando sobre a nossa vida, porque Deus trabalha de uma forma diferente em cada um. Deus trabalha. Ainda que você tenta se abrir e falar aquilo que você está vivendo e passando, jamais a outra pessoa vai entender. Pode até concordar, nossa, pode até se comover com aquilo que você vai falar. Nossa, mas poxa vida, né? Coitado de você. Você está passando por isso? Você é uma pessoa tão boa, né? Por que você está passando por isso? Você não merecia isso. Não é verdade? Às vezes nós nos comovemos, né? Com a prova de um irmão, com aquilo que o irmão está passando. Nós não entendemos o trabalhar de Deus na vida, na família, nos negócios, na vida espiritual da pessoa. Nós não entendemos, irmãos. Cabe a nós orar simplesmente. Mas cabe a nós, que muitas vezes passamos provações, em buscar em Deus a sua voz, a voz do seu Espírito. Porque certamente as pessoas não nos consolarão. Quem nos consolará é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós falamos da boca para fora, né, aquilo que estamos vivendo ou passando, para ver se alivia a dor. Mas não são as pessoas que nos provam, é Deus. É Deus que sonda os nossos corações. Porque certamente se Abraão não fosse homem suficiente, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa de fé, ele compartilharia aquela situação, talvez cairia até naquele fato onde Jesus, né, conversando com os discípulos, que o momento dele era chegado. E Pedro, se eu não me engano, diz que não, Senhor, você não pode passar por isso. E Jesus repreende ele como: passa de mim, Satanás. Às vezes tentamos compartilhar, e o que nos leva a nos compartilhar a nossa dor com as pessoas? Certamente as pessoas se comoverão e falarão: você não deveria passar por isso, porque você é uma pessoa que não merece isso. Mas a pessoa não entende o que Deus está fazendo na sua vida. E ele ouviu a voz de Deus. Mas, por outro lado, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós não vigiarmos com aquilo que nós adquirimos, né? Ou com aquilo que Deus já nos deu, nós colocamos a bênção de Deus, nós colocamos a criação de Deus acima do Criador, nós colocamos a promessa acima daquele que nos prometeu. Porque Deus já te deu. Agora nós não vigiamos e nós deixamos que aquilo ocupasse o lugar de Deus. Vamos ser mais cautelosos com aquilo que Deus tem nos dado. Vamos, Deus, eu quero tudo o que eu tenho, é o Senhor que me deu.
Até aqui o Senhor tem me ajudado, Senhor, mas eu quero guardar o meu coração, porque o lugar do meu coração é teu, Senhor. Obrigado, Senhor, ser grato por Deus, aquilo que Ele tem te dado. Mas nunca e jamais colocar as promessas de Deus no lugar daquele que prometeu, no lugar de Deus. Colocar a criação de Deus no lugar do Criador, no lugar de Deus. Porque Deus tem que ser exclusivo no meu e no seu coração. Deus tem que ser exclusivo do nosso coração. Porque Deus pode te provar. Porque o ministério que nós temos, que Deus tem sobre a nossa vida, irmãos, é muito grande. E Deus, Ele olha e vê o que está nos impedindo, irmãos. Porque um dia nós aceitamos, levantamos a nossa mão e dizemos para Jesus: Jesus, toma conta da minha vida, guie-me pela verdade, pelos teus caminhos. E a partir da hora que a gente entrona alguma coisa que impede de Deus cuidar da nossa vida, Ele vai requerer. Ele vai falar assim: isso está atrapalhando a nossa comunicação. Será que você tem gostado mais disso? Isso tem ocupado mais o teu tempo do que a mim? Vamos vigiar, irmãos, ser sábios e prudentes. Porque é da natureza humana não perder. É da natureza humana não se sentir prejudicado. Mas fique despreocupado, irmãos. Fique tranquilo. Fique em segurança. Porque tudo aquilo que Deus tem te dado, tudo aquilo que Deus tem provido na sua vida, da mesma forma que Ele já proveu, Ele pode prover muito mais, irmãos. Muito mais que você imagina. Então não fique apegado somente com aquilo que Deus já te deu. Imagine, amplie sua visão para o que ainda pode vir. Não deixe que as coisas pequenas te engessem. Não deixe que aquilo que você alcançou até agora, porque isso foi Deus que te deu, sirva agora como um bloqueio, sirva como impedimento para alcançar coisas maiores ainda. Deus tem muita coisa grande para dar para os irmãos. Deus tem coisas grandes, irmãos, para dar para as nossas vidas. Aleluia. Acredite. Abraão, ele sai na direção, naquilo que Deus, ele ordena para subir, para ir para Moriá, né? Moriá significa lugar visto por Deus, né? Traduzindo aqui em miúdos. Porque quando Deus nos chama, irmãos, e Ele pede para que nós vamos sacrificar aquilo que Ele pede, eu não sei qual que tem sido o seu Isaac nesses dias de hoje, irmãos. Mas saiba que quando Deus Ele pede, irmãos, Ele não nos deixa confuso. Deus conhece as nossas limitações. E uma pessoa que anda em espírito, que está ligado com Deus, ela não fica confundida. Ela é guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus mostra e revela aquilo que Deus pede, aquilo que Deus quer. Porque muitas vezes o que nós queremos, a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Aquilo que nós tomamos para nós, do jeito que tomamos as coisas para nós, não é aquilo que Deus quer que nós tomemos. E Deus não nos deixa confusos, irmãos. Acredite, descanse em Deus. Tome o Espírito de Deus, né, o Consolador, sobre a sua vida, né? E saiba que é Ele que está te guiando nessa dificuldade, nessa provação. E quando Ele vê o lugar, Ele chega a Moriá, lugar visto por Deus. E quantas vezes nós não queremos ser vistos por Deus, né? Quantas vezes nós não queremos subir? Às vezes só de ir
sacrificar já é difícil, irmãos. Chegando nos finalmente, né? Você imagina ele chegando para sacrificar seu próprio filho. E ele agora pensando como iria ser. Ele estava sendo visto por Deus. Você está indo para o lugar onde você está sendo visto por Deus, irmãos. Muitas vezes nós não queremos ser vistos por Deus porque o jeito que nós estamos fazendo está errado. Graças a Deus, Deus colocou em nós a consciência que nos fala o que é o certo e o que é o errado. Independente, né, se a pessoa ela é evangélica, independente da religião. A consciência, o que é certo e o que é errado. Às vezes buscamos tentar fazer o certo, mas sabemos que está errado. E nós não queremos ser vistos por Deus, porque Deus ele prova as nossas obras. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala assim, não é desse jeito. E às vezes se formos tentar fazer do jeito errado, irmãos, vai ser muito mais difícil ainda do que aceitar a vontade de Deus e fazer logo. Essa semana eu vi uma frase, eu fiquei pensando, para que facilitar se pode complicar? Para que facilitar, irmãos, se podemos complicar? É mais ou menos assim, irmãos. A gente tentar fazer o errado, saber que estamos errados, é a gente complicar mais a situação. Porque o jeito mais fácil é fazer o certo. Vamos sair dessa teoria de que para que complicar? Para que ser fácil? Para que ser simples se podemos complicar? Não, irmãos. Vamos deixar de complicar as coisas. Vamos ser simples, vamos aceitar a vontade de Deus sobre nós. Porque muitas vezes na provação que Deus nos coloca, sangramos, irmãos. Sangramos. Mas saiba que Deus, ele provê o cordeiro. Para crescermos, temos que passar pela provação. Para chegarmos à vontade de Deus, temos que caminhar pelo Espírito de Deus. Porque se nós buscarmos fazer diferente, irmãos, viver uma vida de erro, uma vida de pecado, a semelhança de Deus, que Deus nos deu um dia, vai se descaracterizando de nós. A pessoa vai se perdendo de uma tal forma, irmãos, que ela nem mesmo vai imaginar, ela vai saber quem ela é. Porque o pecado consumiu toda a semelhança que Deus deu para ela. Porque hoje ela pecou, ela ficou um pouquinho longe de Deus. E ela não reconheceu isso. Amanhã ela errou de novo e ela não buscou se retornar. E ela vai indo, vai procrastinando, não vai deixando de fazer, faço depois, eu reconcilio depois. E ela perde a identidade dela. Mas que esta noite tomemos um caminho diferente, um caminho de Moriá, porque poucas pessoas querem ir para Moriá, porque só temos duas opções em Moriá: ou a gente sacrificar Isaac, ou sacrificar Deus. Ou a gente obedece e faz aquilo que Deus está mandando a gente fazer, ou a gente rejeita Deus e fala: Deus, eu não quero o Senhor, porque aquilo que eu tenho é melhor do que você. É assim que a gente está, é desse jeito, a gente está falando dessa forma. Ou a gente larga a mão daquilo que Deus está pedindo para a gente largar, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, e ter Deus maior sobre a nossa vida, a gente ter um relacionamento, uma proximidade, e receber, né, os mistérios de Deus, as bênçãos maiores ainda que nós não provamos de Deus. Ou a gente simplesmente viver naquilo que a gente já tem e renunciar a Deus. Esta noite, reflita nisso. Você vai sacrificar Isaac? Você vai ouvir a voz de Deus?
ou simplesmente você vai rejeitar Deus? Porque o que Deus tem para a sua vida, como eu já disse, é muito mais daquilo que você imagina, que você pensa, que você sente. É muito maior. E a gente está disposto a ir até o fim, irmãos. Porque Deus conhece as nossas limitações e precisamos nos descobrir. Nós dizemos para Deus: Deus, mas eu não tenho força, Deus, para fazer isso. Eu não, Deus. Isso é muito forte para mim. E é verdade, irmãos. Não é nada fácil. Mas quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós unimos em Cristo esse Espírito que nos coloca em comum neste corpo glorioso, né? De estarmos unidos, louvando a Deus. Nós vamos começando a conhecer as nossas limitações. E quando nós conhecemos as nossas limitações, nós vamos refinando a nossa vida com Deus. Ou seja, deixando de adquirir coisas que Deus não aprova, porque nós sabemos que vai ser difícil a gente desapegar. Então, eu não quero isso. Ou sendo mais prontos para fazer a vontade de Deus, porque sabemos que quando nós fazemos aquilo que Deus nos pede, nós começamos, né, a caminhar com o Senhor e saber que aquilo que Deus Ele coloca sobre nós, isso não é pesado, irmãos. Pelo contrário, isso é bênção, irmãos. Porque jamais Deus quer que nós sofremos. Deus não quer que nós sofremos. Pelo contrário, Deus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Vamos buscar a estar mais perto de Deus. Em Gênesis 22, capítulo 8, diz assim: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Porque Isaac sabia do ritual. Ele sabia que quando era preparado um sacrifício, existia o sacrifício, a oferta. E chegando no lugar, só tinha lenha e não tinha o cordeiro. Ou seja, ele já imaginou: eu sou o sacrifício. E quantas vezes, irmãos, nós somos tidos como sacrifício? Porque uma coisa é a gente ir sacrificar, e outra coisa é ser sacrificado. Quantas vezes, para uma pessoa ser abençoada, outra pessoa tem que ser sacrificada? Quantas vezes, para alguma coisa nascer, outra coisa tem que morrer? Quantas vezes, para um ganhar, outro tem que perder? Essa é a sequência da vida, irmãos. Porque se a gente pensar: eu só vou ganhar, eu só quero receber, a gente vai ficar frustrado, irmãos, quando algo der errado sobre nós. Mas quando nós estivermos disponíveis, irmãos, e entender que tem momentos na nossa vida que Deus nos colocará em situações de sacrifício. Não tente entender por que Deus faz isso, irmãos. Por que Deus faz isso com a gente? Porque para alcançar certas bênçãos temos que ser caluniados, né? Para alcançar certos lugares temos que ser perseguidos. Não tente entender, irmãos, mas aceite
o trabalhar de Deus, porque você é servo de Deus. Um dia você entregou a sua vida e falou assim: Jesus, cuida da minha vida, porque eu não sei cuidar, Jesus. Aí você vai se deparar, ainda vou muito mais além. Isso não acontece só com a gente, irmãos. Isso acontece com todas as pessoas. Mas nós entendemos que o que advém sobre nós, que entregamos a nossa vida para Jesus, Deus nos recompensará. Deus proverá um sacrifício. Como foi dito aqui no capítulo 22 e o versículo 8. E Deus proverá um cordeiro. Deus proverá uma porta de escape. Isso é passageiro. Muitas vezes estar numa situação de sacrifício, irmãos, é temporário. Estar na situação de sacrifício é para ser lá na frente, você visto por Deus, Deus te engrandecendo, Deus te honrando, porque você aceitou a vontade dele sobre a sua vida. Simplesmente você aceitou. Muitas vezes tentamos entender, mas você aceitou sobre a sua vida, porque você é servo de Deus, e quem cuida dos teus negócios da sua vida é Deus. Então é Deus que trata com quem está fazendo um sacrifício. Se alguém está te sacrificando, Deus vai tratar. Deus vai falar assim: não faças mal, menino, já provaste a tua fidelidade. Deus vai falar para quem está te sacrificando isso: não faças mal. Da mesma forma que eu vejo que Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Isaac. Da mesma forma que Deus ele trata com quem nos sacrifica, irmãos. Deus trata com sacrifício. Se você hoje está na situação de sacrifício, Deus vai te dar a porta de escape. Deus vai te dar um recurso e Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Aleluia. O próprio Jesus revela isso, né? Lá em João, pedi para o Eduardo pular em João capítulo 8, versículos 56 e 58. Porque o próprio Jesus revela para Abraão, antes de ser gerado no ventre de Maria. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 56 e 58. Diz assim: Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. E esse Jesus, irmãos, que desde a fundação do mundo, Ele cuida de nós. É esse Jesus que um dia nós levantamos a mão e conhece o momento da gente entrar na prova e o momento da gente sair da prova. Então somente descanse em Deus. Deixa Deus te engrandecer você nessa sua provação, porque coisas grandes Deus tem para a sua vida. Porque Deus não trabalha com aparência, irmãos, mas sim com transformação. Não se julgue em ver as coisas como elas são, porque Deus não trabalha com aparência, mas com transformação, irmãos. Deus quer nos transformar, e este processo a qual nós vivemos aqui nesta terra é de contínua transformação. É de contínua transformação. Eu não sei o que você precisa ser transformado nesse tempo, mas se alguma coisa está vindo sobre a sua vida, se você está passando por alguma transformação, é Deus cuidando de você. Não se julgue, não se menospreze, não se lamente, não fique contando para as pessoas, mas busque em Deus, no Espírito Santo, que Ele te consola. Ouça a voz de Deus, porque você não vai ficar confundido. Deus vai te levar e continuar te levando para um lugar seguro.
Tenha fé, seja forte, porque aquilo que você já tem, aquilo que Deus já te deu, Deus te dará muito mais ainda, irmãos. Mas não ocupe o seu coração com outras coisas a não ser com a presença de Deus. Não coloque a promessa de Deus em primeiro lugar sobre a sua vida, mas coloque Deus em primeiro lugar sobre a sua vida. Porque se formos ser fiel no pouco, no muito Deus nos colocará, irmãos. No muito Deus nos colocará. Que Deus abençoe os irmãos. Porque quando Abraão ele se propôs em matar o seu filho, primeiro ele matou no seu coração. Que Deus nos ajude a pensar e ter esta fé, porque para executar aquilo que Deus nos manda, irmãos, e para ser como Deus quer que sejamos, muitas vezes temos que ter forças para acontecer dentro do nosso coração primeiro. Deus tem que tratar dentro da gente, irmãos, para a gente ter força para realizar no externo, para o lado de fora. Porque se Deus não nos trata para o lado de dentro, se Isaac não morre dentro da gente primeiro, do lado de fora vai ser difícil. Simplesmente vamos protelando, ou se tentarmos fazer, nós não conseguimos e vamos tentar de novo e vamos tentando. Mas se uma vez dentro do nosso coração Deus tratar e trabalhar, do lado de fora vai ser fácil, porque Deus já nos ajudou. Deus já, pelo Espírito Santo, Deus já nos convenceu dentro da gente e já aceitamos a sua vontade. Saiba que Deus ele trata. Em João capítulo 12, para a gente terminar, João capítulo 12, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Ou seja, se simplesmente aquilo que Deus te deu, você aceitou e colocou aquilo lá, entronizou aquilo sobre a sua vida, e tá bom, Deus, obrigado aí, né? Você vai ter só isso. Você contenta com aquilo que Deus já te deu? É só isso que você quer? Não vamos almejar mais o céu? Já foi falado aqui esta noite que não trouxemos nada e não vamos levar nada. Mas se deixarmos morrer dentro de nós, e isso multiplicará, irmãos, dará muito mais. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus sempre esteja com os irmãos. E que Deus, Ele provê na vida dos irmãos um cordeiro. Saiba que Deus, Ele provê o cordeiro. Deus já proveu o cordeiro. Jesus, antes mesmo da fundação do mundo, Jesus já estava lá. E saiba que Jesus está com você. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.